Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos trazer o resumo completo do capítulo dessa quinta, dia 19 de junho, da novela Vale Tudo. Leila cruzou a entrada do escritório de Marco Aurélio com passo suave, os olhos afiados buscando seu marido, até encontrar uma cena inesperada. Maria de Fátima à mesa, analisando papéis sobre o laptop de Marco. A atmosfera piscava em tensão elétrica, um furacão de observações, olhares e segredos prestes a explodir. Leila hesitou por um momento, as mãos se apertando em nervoso disfarce. Boa tarde, cumprimentou Leila, controlando a voz para não tremer. Maria de Fátima ergueu os olhos, visivelmente surpresa, mas mantendo o sorriso que escondia seu jogo. Leila, disse com polidez, bom te ver. Marco e eu estamos discutindo detalhes do novo contrato. Marco Aurélio, impecável em seu terno escuro, ajeitou os papéis com calma e ofereceu uma cadeira a Leila. Venha, querida. Estávamos justamente falando de uma proposta de patrocínio para o jornal. Ele começou, a cada sílaba buscando normalizar o ambiente. Leila sentou-se, mas o olhar percorreu todo o canto da sala, percebendo a subtileza da presença de Fátima ali. A postura da moça era confiante, demasiado confiante. Ela fingiu interesse pelo jornal, mas observava cada movimento, cada gesto de Maria, com atenção crescendo por trás das pálpebras. Teremos de analisar os termos financeiros antes de avançar, comentou Leila, fungando discretamente. Exato, concordou Fátima. No entanto, já marquei uma reunião com o diretor de finanças da matriz em Paraty. Podemos avançar rápido, se concordar. Leila engoliu a seco, limpando a garganta antes de responder. Querida, não quero me intrometer, mas você está sabendo das consequências disso? Na empresa, na minha casa. Marco Aurélio interrompeu, colocando uma mão suave sobre o braço de Leila. Leila, por favor. A Maria de Fátima tem demonstrado competência, disse com tom conciliador, mas seu olhar para a moça falou outra coisa, confiança. E uma ambição que causava desconforto. Leila se levantou, tomando ar. Vou tomar um café lá fora, disse, afastando-se devagar. Preciso pensar, murmurou por trás dos lábios. Assim que a porta se fechou, o clima ficou ainda mais denso no escritório. Maria respirou fundo. Você sabe que estou à altura, disse, quase brincando. Marco seguiu-a até o corredor, discretamente abraçando sua mão. Você mentiu para proteger, e fez bem. Mas prefiro que me avise antes. Ela sorriu, confiante. Não se preocupe. Eu controlo o ritmo. E naquele momento, Leila sentiu que estava perdida entre as paredes frias do escritório e o turbilhão de segredos que Maria de Fátima gerenciava com precisão e ambição. Walter estava em casa, sentado à mesa do café da manhã, fingindo ler o jornal enquanto Odete, impecável como sempre, finalizava sua taça de suco de laranja. O sol atravessava a cortina com elegância, mas o ambiente permanecia tenso, quase silencioso. O telefone tocou, interrompendo o clima pesado que já pairava desde o amanhecer. Ele atendeu com um gesto rápido, desviando-se para o escritório, como quem foge de uma armadilha. Alô? Disse baixinho, encobrindo o telefone com a mão. Senhor Walter? Aqui é da Clínica Vila Verde. O estado do seu pai piorou. Precisamos de uma decisão sobre o prolongamento da internação. Os custos adicionais devem ser autorizados ainda hoje. Walter fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Eu sei. Eu vou resolver. Por favor, aguarde mais algumas horas, está bem? Entendido, senhor. Mas não podemos esperar além do meio-dia. Ele desligou com firmeza, mas a expressão permanecia carregada. Ao virar-se, Odete já estava parada na porta do escritório, encarando com o olhar cirúrgico que lhe era típico. Quem era? Perguntou com frieza disfarçada. Walter hesitou, passou a mão na nuca, procurando uma resposta que não entregasse o turbilhão dentro de si. Uma ligação de trabalho. Coisa pouca. Só um fornecedor. Odete arqueou as sobrancelhas, desconfiada. Fornecedor que liga às 7 da manhã? Estamos trocando peças da empresa por fraldas geriátricas. Walter não reagiu de imediato. Era como se cada palavra dela fosse uma navalha, cortando camadas de um segredo que ele tentava desesperadamente esconder. É um assunto meu, Odete. E pessoal, rebateu, com mais firmeza do que o habitual. Ela se aproximou, o olhar agora mais brando, mas não menos calculado. Walter, se há algo que esteja afetando sua rotina ou sua cabeça, eu tenho o direito de saber. Somos sócios, parceiros e casados.
Afinal, o meu pai está piorando. A clínica quer mais dinheiro, e eu não tenho como cobrir tudo sozinho neste momento, confessou, vencido, largando-se na poltrona com os ombros pesados. Odete ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou a bolsa que estava sobre a mesa, retirou um talão de cheques e, com a elegância quase teatral de quem assina uma sentença, preencheu o valor. Leve isso, disse, estendendo o cheque com naturalidade. Mas não me esconda mais nada. Nem do meu bolso, nem da minha cama. Walter pegou o cheque devagar, sentindo o peso invisível do favor. Obrigado. Eu cuido disso, disse, quase sussurrando. Odete o encarou fixamente antes de sair. Cuide mesmo, Walter. Porque se eu tiver que cuidar, não vai ser da forma que você gostaria. E saiu, deixando Walter sozinho com o cheque na mão e a alma dividida entre o alívio e a culpa. Aquela mulher sabia tudo, controlava tudo, e agora também controlava o bem-estar de seu pai. Celina estava no jardim de sua casa, regando as orquídeas que herdara da mãe, mas sua mente vagava, distante. Os gestos mecânicos não acompanhavam a inquietação em seu coração. Havia dias em que Heleninha não dava notícias, e quando ligava, parecia sempre apressada, desconectada da realidade. Afonso chegou pela lateral da casa, trazendo um maço de jornais debaixo do braço. Sorriu ao vê-la ali, com as flores, mas logo notou a expressão carregada da cunhada. Celina, tá tudo bem? Você parece preocupada. Ela pousou o regador e virou-se com o olhar marejado. É a Heleninha. Eu não sei mais como ajudá-la, Afonso. Ela diz que está bem, mas eu conheço aquela menina. Eu sou mãe. Sei quando ela está fugindo de algo. Desabafou. Afonso se aproximou, pousando o jornal sobre a mesa do jardim. Ela chegou a comentar alguma coisa. Está se medicando direitinho? Celina assentiu, mas com um suspiro inseguro. Disse que vai às consultas, que toma os remédios. Mas eu sei que ela mente. E não sei se é por medo, por vergonha ou por orgulho. O pior é que a Odete andou pressionando de novo. Foi até o consultório da Ana. Acredita? A Odete? No consultório da Ana? Afonso franziu a testa. Aquela mulher só sabe empurrar as pessoas para o abismo e depois fingir surpresa quando elas se machucam. Celina baixou o olhar. Tenho medo de que a Heleninha tenha uma recaída grave. Ela anda se isolando, perdeu o foco na arte, mal sai de casa. E quando sai, volta pior. Você viu o que foi aquela noite na exposição? Se não fosse a Raquel tentando segurar o clima. Afonso concordou, preocupado. Aquela noite foi mesmo difícil. Eu fico pensando se a presença do Ivan tem ajudado ou piorado a situação dela. Eu sei que a Heleninha ama o Ivan, mas o sentimento virou uma obsessão. E a Raquel? Ela nem tem culpa. Ao contrário, ela até tenta apaziguar. Mas a minha filha? Ela não está preparada para lidar com esse tipo de conflito. Afonso se levantou, passou o braço pelos ombros da cunhada com carinho fraternal. Dona Lu andava de um lado para o outro da pequena sala da pousada, os passos impacientes ecoando no piso de madeira. Pegou o telefone fixo pela terceira vez naquela manhã, discou o número do celular de Laís. Novamente, caixa postal. A Laís não é de sumir assim, de um dia pro outro. E sem avisar ninguém. A velha senhora tentou novamente ligar. Nada. Caminhou até a varanda da frente e olhou para o horizonte do mar. Aquele mesmo que encantava todos os dias, agora lhe causava uma angústia profunda. As ondas pareciam zombar de sua impotência, levando para longe qualquer certeza. Pegou o telefone de novo, desta vez decidida. Discou para o número de Raquel. Alô? Raquel? Sou eu, Lu. Me desculpe ligar assim, mas... Você chegou a falar com a Laís? Raquel estava no restaurante, entre uma entrega e outra, e a voz de Dona Lu do outro lado do telefone imediatamente a alarmou. Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Ela saiu ontem para um passeio de barco. Disse que voltava antes do fim da tarde. Até agora, nada. Tô começando a ficar muito preocupada. Raquel, isso não é normal nela. Raquel se levantou da mesa, já pegando a bolsa. Dona Lu, fica calma. Eu vou até aí agora. Se ela não aparecer em 1 hora, a gente vai até a capitania. Pode ser? Pode, minha filha. E obrigada. É que, a gente sente, sabe? Quando tem alguma coisa errada. Raquel desligou, sentindo o coração acelerar. Conhecia Laís bem o suficiente para saber que a preocupação de Dona Lu não era paranoia. Havia algo fora do lugar,
E quando mães, de sangue ou de coração, sentem isso, raramente estão erradas. O telefone de Raquel tocou novamente. Ela já havia chegado à pousada de Dona Lu e estava tentando contato com os amigos de Laís, mas ninguém tinha informações. O sol já começava a cair no horizonte quando a ligação inesperada a fez estremecer. Alô? Do outro lado, a voz trêmula de Dona Lu, agora muito mais carregada de pavor do que de simples preocupação. Raquel, minha filha, não é só atraso. Eu liguei na Marina, perguntei pelos nomes dos meninos que estavam com ela, e ninguém lá lembra de grupo nenhum saindo com ela ontem. Nem hoje. A lancha que ela disse que ia pegar não está registrada em lugar nenhum. Ninguém viu Laís. Raquel se levantou imediatamente da cadeira onde estava. O sangue gelou em suas veias. Como assim, Dona Lu? A senhora tem certeza? Absoluta. A voz da senhora agora embargava. Eu senti. Senti desde a noite passada. Ela nunca faria isso comigo. E agora? Agora ninguém sabe onde ela está. Raquel já pegava o celular e as chaves ao mesmo tempo. Dirigiu-se para a porta da pousada. Dona Lu, a gente precisa agir. Vamos até a delegacia. Vamos registrar o desaparecimento. Isso já passou do limite. E depois vamos até a capitania de novo. A gente vai encontrar a Laís, nem que seja no fim do mundo. A senhora respirou fundo do outro lado, tentando controlar a emoção. Obrigada, Raquel. Eu sei que você sempre cuidou dela como uma filha. E eu tô com tanto medo. Eu também tô. Mas a gente não vai parar até encontrá-la. Eu te prometo isso. Raquel desligou com as mãos trêmulas. Sabia que Laís não era de desaparecer sem motivo. E tudo começava a apontar para algo mais grave. Ela pensava nos dias anteriores, nas conversas que haviam tido, em qualquer pista que pudesse ter deixado passar. Nada. Era como se Laís tivesse evaporado. Minutos depois, já na delegacia, Raquel narrava os últimos movimentos de Laís ao escrivão, enquanto Dona Lu permanecia sentada no banco de madeira ao lado, rezando baixinho com os olhos fechados. O ambiente parecia denso, pesado. As palavras custavam a sair. Ela é uma menina responsável, dizia Raquel. Nunca desapareceu antes. Ela saiu com um grupo que ninguém sabe quem é. E ninguém da Marina confirma o passeio. Alguma coisa está errada. Muito errada. O delegado, um homem de meia idade com olhar experiente, fazia anotações com seriedade. Vamos verificar com mais detalhes. E se for preciso, acionaremos o resgate marítimo. Mas precisamos esperar um pouco mais para considerar desaparecimento formal, Dona Raquel. Delegado, a gente não tem tempo para esperar, exclamou Raquel, elevando o tom. Cada minuto pode ser precioso. Essa menina pode estar em perigo. Dona Lu abriu os olhos e completou com a voz embargada. Por favor, façam alguma coisa. Eu imploro. O delegado assentiu, sensibilizado. Ele conhecia Raquel. Sabia de sua reputação e do quanto ela se envolvia pelas pessoas que amava. Havia verdade e desespero em suas palavras. Do lado de fora da delegacia, a noite caía, trazendo consigo mais incertezas. E um pressentimento começava a nascer no peito de Raquel. Alguém havia armado aquilo. E não era por acaso. No sobrado elegante de Marco Aurélio, o silêncio era espesso como veludo. Sarita dormia no quarto de hóspedes, exausta pela viagem repentina de Paraty até o Rio. Ainda não entendia direito por que o pai a havia trazido com tanta urgência, apenas dissera que era por sua segurança, que Laís havia sumido e que ele não confiava mais em deixá-la sob os cuidados de ninguém. Marco Aurélio, por sua vez, andava de um lado ao outro da sala de estar, impaciente, enquanto aguardava Leila, que acabará de chegar após ser chamada às pressas. Ela ainda tirava a bolsa do ombro quando ele começou a falar, sem disfarçar a tensão. A Sarita não vai mais sair da minha casa, declarou ele, categórico. Leila arqueou as sobrancelhas, surpresa. Como assim? Desde quando você decide isso assim, de forma unilateral? Desde que a mãe dela some sem deixar rastro, disse ele, firme. Desde que eu soube que a minha filha poderia estar vulnerável, exposta. Leila, a Laís desapareceu. Simplesmente sumiu. E você acha mesmo que eu vou manter a Sarita naquela pousada, com aquela gente desestruturada? Ela se aproximou devagar, cruzando os braços. Você tem certeza que não está exagerando? Sarita está acostumada com Paraty, com os amigos, com a rotina dela. Isso aqui é outra vida. Eu não tô exagerando, Leila. Eu sei o que eu tô fazendo.
E mais, agora que ela está aqui, ela vai estudar aqui, crescer aqui, sob os meus olhos. Eu deixei a guarda nas mãos da Laís por tempo demais, e olha no que deu. Leila sentiu o impacto das palavras, mas conhecia Marco Aurélio o suficiente para saber que ele não voltaria atrás tão cedo. E se a Laís voltar? Provocou ela, encarando nos olhos. Vai deixar Sarita vê-la? Vai devolver a filha dela? Se Laís quiser ver a filha, vai ter que vir até aqui. E com um bom advogado ao lado, rebateu Marco Aurélio, duro. Essa é a nova realidade. Ela suspirou, cansada. E a Sarita? O que ela disse? Ela está assustada, mas vai se adaptar. É uma menina inteligente, sensível, e confia em mim. O silêncio caiu entre os dois. Leila observou aquele homem tão seguro, tão acostumado a moldar o mundo à sua maneira, e percebeu que havia algo mais por trás daquela decisão. Uma necessidade de controle, de marcar território, de mostrar força numa situação em que, por dentro, ele também se sentia impotente. Você acha que está protegendo sua filha, Marco Aurélio. Mas, às vezes, o excesso de zelo pode sufocar. Ele se virou de costas, sem responder, fitando a janela, como se já estivesse muito além daquela conversa. Leila deu um último olhar em direção ao corredor que levava ao quarto de Sarita. Só espero que você saiba o que está fazendo. Porque se não souber, é uma criança quem vai pagar o preço. E saiu, deixando Marco Aurélio sozinho com seu reflexo na janela e os próprios fantasmas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha tanta certeza assim.